Olá, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a análise que eu fiz do filme Cisne Negro. Então bora pro vídeo. Mas antes de eu compartilhar a análise que eu fiz, peço pra vocês que deixem seu like aqui no vídeo, que ainda não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque assim o YouTube vai estar enviando notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, tá? Análise do filme Cisne Negro. E na minha opinião é um filme muito legal pra gente estar analisando, porque ali envolve vários conceitos que a gente começa a ver na psicanálise. E é isso que eu vou estar compartilhando agora com vocês. Mas antes de eu começar essa análise, eu não vou fazer o resumo do filme, tá? Então, se você ainda não assistiu o filme Cisne Negro, peço que pause esse vídeo, assista o filme e depois volte aqui para que você consiga entender e lembrar o que eu for mencionando, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é com relação à relação simbiótica patológica que existe entre a personagem principal e a sua mãe. Então, Nina, que é a personagem principal, a gente pode ver no desenrolar do filme que ela é uma garota que ela é infantilizada pela sua mãe, né? Porque na simbiose existe aquela relação de dependência, né? Eu te dou isso e você me fornece algo, né? Então, a mãe de Nina infantiliza ela em todo momento. A gente percebe isso ao ver aquele quarto infantil cheio de ursos de pelúcia, o fato da mãe de Nina ajudar ela a colocar roupa, fazer cafuné para ela dormir, cortar suas unhas, que mais? Toda essa questão de cuidado que a gente vê ali. A Nina já é uma adolescente, uma adolescente não, a Nina já é uma mulher. Ela consegue fazer as coisas sozinha, né? Só que a mãe não deixa, a mãe faz tudo por ela. É como se a mãe não quisesse deixar que sua filha crescesse. E por conta disso também, a Nina não se vê em condições de fazer nada sem a sua mãe. Ela depende da sua mãe para tudo, ela depende da palavra da sua mãe para fazer algo. Então a gente considera uma relação simbiótica patológica. Por quê? Porque ela está impedindo o desenvolvimento natural, o desenvolvimento normal, o desenvolvimento que é esperado que a Nina tenha. Então a mãe não deixa com que essa filha cresça, se torne independente. E até por isso, né, quando a gente começa a ver as cenas do ensaio, depois que ela é selecionada para o papel, a gente vê que para fazer o papel do cisne branco, né, que é aquele cisne indefeso, frágil, é o papel perfeito para Nina, porque aquilo é a Nina. A Nina é uma menina frágil, indefesa. Então assim, a gente consegue fazer esse paralelo, né, que a Nina é verdadeiramente o cisne branco. E eu mencionei, né, que a Nina é o verdadeiro cisne branco. Só que não foi assim, ela fez a audição por papel e conseguiu, né? Ela fez a audição, ela não foi a selecionada. Ela chegou em casa chorando, triste por não ter conseguido. E aí mais uma vez a gente vê essa relação simbiótica patológica. Por quê? Porque ao falar para a mãe dela o que aconteceu, que ela não conseguiu aquele papel que ela tanto queria, e que depois a gente vai ver que não é um papel só que a Nina queria, né? A mãe de Nina também queria que ela tivesse aquele papel. Imediatamente, a mãe dela pega o telefone e liga para a companhia para tentar resolver esse problema. Só que Nina já tem idade suficiente para lidar com seus problemas sozinhas, não precisa com que a mãe interfira. Outra coisa, a Nina tem que aprender, né, a lidar com decepções, com frustrações. E de certa forma a mãe dela não quer deixar que ela passe por isso. Então aí também a gente vê essa relação patológica, porque a Nina, pela idade que tem, teria todas as condições para superar esse não conseguir o papel sozinha. Não precisava com que a mãe dela ligasse na companhia para resolver. Mas quando já é adulto como Nina, ela consegue lidar com essas situações. E mesmo que pequeno, se o nosso filho não ganhou um papel que ele queria na peça de teatro, a gente não tem que ir lá ligar e brigar que ele não conseguiu. Ele não conseguiu, ok?
ele tem que se esforçar mais pra tentar conseguir da próxima vez. Não a gente interferir e falar, não, meu filho merece. E agora, de pouco eu disse, né? O sonho de ter esse papel principal não era só de Nina, por quê? A mãe de Nina vê nela, na verdade, sim, a mãe vê em Nina a sua extensão, né? O sonho de ser bailarina não é de Nina, era da mãe de Nina que introjetou isso na filha. Então, o que aconteceu? A mãe dela ficou grávida por conta da gravidez, teve que abrir mão da sua carreira como bailarina. Então, foi como se inconscientemente a mãe dela falasse, eu não fui bailarina, então você tem que ser. Eu vou fazer de tudo para que você seja o que eu não consegui ser. Entende? E isso fica mais claro ainda quando a Nina chega em casa e fala pra mãe que conseguiu o papel, né? O papel principal da peça. E a gente vê nesse momento que quando ela conta, a mãe de Nina já tá ali com o bolo pra comemorar. Eu não sei se vocês perceberam as falas no filme, mas quando elas vão comemorar, a mãe fala, nosso papel, nosso bolo. Como se o que tivesse acontecendo fosse delas, como se mãe e filha fosse uma pessoa só. Então aí fica ainda mais clara essa extensão da mãe para com a filha. Outro ponto, sempre que a gente vê Nina dançando, a gente vê uma garota ali totalmente reprimida dançando, né? A gente vê que aquele sonho não era dela, ela comprou o sonho da mãe. E em relação à mãe, a gente consegue perceber também, né, em várias cenas do filme, que existe ali uma relação de estou muito orgulhosa da minha filha estar conseguindo seguir na carreira de bailarina, né? Mas também um mix de inveja, de eu queria ser ela, eu queria estar ali. Aí mais uma cena, né, que fica clara essa relação simbiótica patológica, né, entre a mãe e a filha, é que mais adiante no filme Nina conhece Lily, né? E a Lily vai até a casa de Nina pra conversar com a Nina. Quem abre a porta? A mãe. E a mãe fala que a filha não tá, mas aí a filha aparece. E nesse momento as duas, a Lily e Nina, começam a conversar e a mãe quer a todo custo encerrar essa conversa logo para que a filha vá dormir, para que a filha vá descansar, porque no dia seguinte tem ensaio. Então ali a gente vê uma mãe totalmente controladora, uma mãe que não deixa a filha ter contato com outras pessoas, uma mãe que não dá liberdade para essa filha. E, né, a gente vê nesse momento também que Nina não dá ouvidos para sua mãe, ela continua conversando com Lily, né? Só que a gente também vê aquela mãe que fica escutando escondido para saber o que elas estão falando, ou seja, a mãe, ela se sente na necessidade, na obrigação de estar ali sempre tendo o controle da vida da filha. E é claro, como mãe, a gente se preocupa com os filhos, a gente quer saber o que está acontecendo, só que a gente também tem que entender, né, que a gente está criando filho pro mundo, que eles precisam de liberdade, que não é todo momento que a gente vai estar junto, que a gente não precisa saber de tudo o que acontece, né? Então, aí vai a educação, os conselhos que a gente dá pro nosso filho. A gente tem que permitir que eles cresçam, permitir que eles tenham a vida deles. E um pouco mais adiante, nessa mesma cena, a gente vê que a Nina saiu com a Lily, foi para um bar, né? E contrariando a vontade da mãe, o que ficou claro pra gente. E o que a mãe faz? Fica ligando a todo momento, porque ela quer que aquela filha volte, né, pro raio de controle da mãe. A filha tá longe, ela não sabe o que tá acontecendo. E a gente vê que a mãe liga e a Nina não atende. E a mãe vai ficando cada vez mais furiosa. E quando a Nina volta pra casa, conta algumas situações que aconteceram durante essa saída. E o que a mãe fala? Essa não é a minha menininha. Então a mãe ainda vê aquela filha como uma criancinha. Ela não percebe que a filha cresceu, né? Que a filha tá tendo a vida dela agora. Tanto que a resposta da Nina é, eu não tenho mais 12 anos, né? Mais adiante, no filme, mais pro final do filme, a gente começa a perceber que Nina começa a ter episódios de psicose, né? Onde ela começa a se arranhar, onde teve momentos que a mãe teve que ficar ali vigiando o sonho dela, né? Protegendo as mãos para que ela não se machucasse. A mãe teve que ligar pro diretor falando que a filha estava doente.
Nesse momento, me parece que a mãe começou a perceber o quão reprimida a filha tava, né? Começou a perceber que aquele sonho de ser bailarina era dela e não da sua filha, né? Isso vai resolver essa relação simbiótica patológica? Tão simples assim não, né? Outro ponto interessante da gente estar analisando nesse filme é a existência de um personagem narcisista, né? Que fica evidente no papel da mãe da Nina, né? Onde a mãe narcisista faz da sua filha a sua extensão, onde essa mãe é controladora, autoritária. E Nina, né, como uma maneira de manter a autoestima da sua mãe, abraçou esse sonho. Nina acaba por esquecer que ela tem uma individualidade dela, que ela tem os sonhos dela, e passou a servir sua mãe. Então, partes narcisistas, a transferência do sonho de ser bailarina da mãe para a filha, que ficou claro na cena do bolo que eu mencionei anteriormente, né? Claro, né? Se tem uma pessoa narcisista, quem tá ali muito junto dessa pessoa acaba sofrendo, né? E Nina é claramente uma garota reprimida e a válvula de escape dela para toda essa angústia começou a se arranhar. E uma pessoa que tem um transtorno narcísico, né? Uma pessoa narcisista, ela faz um investimento numa pessoa, mas ela quer aquele retorno, né? Então na cena onde a Nina saiu com a Lily, foi pro bar e contrariou, né, as vontades de sua mãe narcisista, a gente percebe isso claramente sim. Então a filha contrariou, né, a vontade da mãe, porque a mãe não queria que ela saísse e ela saiu. Então essa mãe não teve o retorno do investimento que ela queria, que ela quer a filha fazendo o que ela mandasse. Então a gente percebe que no dia seguinte, Nina tinha ensaio cedo, né? E a mãe acordou a filha? Não acordou. Deixou ela perder a hora. Então ali a gente percebe, né, que Nina não é mais útil para essa mãe, porque ela já não mais faz o que a mãe quer que ela faça. A mãe, a gente até poderia dizer que tem um transtorno de personalidade narcísica, né? Agora, ser narcisista, todos somos. Em algum momento, todos somos narcisistas, né? E a gente também percebe características leves, não do transtorno, mas sim do narcisismo. E Nina, quando a Nina tá ali, né, junto com as outras bailarinas, ela se considera a melhor. Quando ela não consegue o papel, ela não admite que ela não consegue o papel. Ela vai atrás do diretor pra tentar conseguir esse papel. E na parte também que Nina se sente ameaçada quando descobre que Lily vai ser a sua substituta, né? Ela vê ali uma ameaça e toda ameaça tem que ser eliminada, e é isso o que passa, né? O que deve estar passando na cabeça de Nina. Outro ponto que eu acho legal a gente estar conversando também a respeito desse filme é a análise de personagens que demonstram seu id e seu superego mais aflorados. E durante a maior parte do filme a gente consegue ver vários momentos de conflito entre o id e o superego de Nina. Por que que eu digo esse conflito? Já ficou claro pra gente, né? A gente já chegou nessa parte do vídeo, nessa discussão, nessa análise do filme Cisne Negro, que Nina foi uma garota muito infantilizada durante toda a sua vida. Então, ela não passou de maneira saudável pelas fases psicossexuais, principalmente pela fase fálica, né? Que é aquela fase em que a criança está descobrindo o seu corpo. E por que eu digo que o id e o superego de Nina entram em conflito? Teve um momento em que Nina, né, tá com o diretor conversando e o diretor aconselha que Nina se masturbe, porque Nina é um perfeito cisne branco, frágil, indefeso. Porém, na peça, ela também tem que ser o cisne negro, que seria aquele cisne forte, sedutor. E Nina não sabe se é isso, ela precisa aprender. E para ela entender isso, o diretor sugere que ela se masturbe. Ela acha muito estranho quando ele fala isso no filme, né? Mas chegando em casa, ela experimenta. E quando ela experimenta, ela gosta. Ela vê que aquilo é prazeroso, que aquilo é bom. Então nesse momento a gente vê o id dela em ação, né? A
aproveitando aquele momento, porque o id é puro prazer. Porém, pouco depois, né, que ela faz isso, ela se sente muito culpada, como se ela estivesse fazendo algo muito errado, algo proibido. E aí é a vez do superego dela atacar. Se ela tivesse passado por todas as fases psicossexuais de maneira saudável, poderia ser normal para ela isso. Porém, não foi uma passagem saudável, né? Por conta de ter uma mãe narcisista, a relação simbiótica, patológica com a mãe não permitiu isso. Então, para ela, o fato de se masturbar foi muito prazeroso pro id dela. Porém, também foi muito conflitante, porque o superego dela não admitia que ela fizesse isso como se fosse algo muito errado, algo proibido, que ela não deveria estar fazendo. E a gente também percebe isso quando ela passa por um momento, acredito eu, de psicose, onde ela vê ela e Lily no quarto, onde Lily vai fazer um sexo oral nela. Ela também fica entre o id e o superego ali em muito conflito. Outro momento de conflito é quando Nina e Lily estão no bar, onde Lily oferece uma droga pra ela, né? A princípio, o superego de Nina ataca, recusando, porque droga não faz bem, droga não é certo, droga não é pra ser usada pelo superego de Nina. Porém, depois ela pergunta pra Lily os efeitos, quanto tempo dura, e acaba agindo pelo seu id, né? Aceitando experimentar a droga, se dançando, se soltando totalmente. E, pra finalizar esse ponto, já mencionei várias vezes durante esse vídeo que Nina faz perfeitamente o cisne negro, né? Porém, a gente vê a dificuldade que ela tem em executar o cisne negro. Por quê, né? Porque tudo que o superego dela tudo que o superego dela fala é errado, não faça, não pode. É tudo que o cisne negro precisa. Então aí a gente consegue ver o conflito que é na cabeça dela. Quando eu disse que esse filme é muito legal a gente assistir pra analisar, porque tem muitos pontos que a gente consegue unir ali, ver as encenações do filme e ligar com teorias da psicanálise. Outro ponto que eu acho muito interessante a gente estar conversando é com relação aos arquétipos que a gente consegue identificar nesse filme. Começando pelo arquétipo da persona. E o que é esse arquétipo da persona, né? Seria a gente ser ator, né? Tem o que realmente somos e o que queremos que as pessoas vejam da gente. Então, às vezes vamos em algum lugar e temos que nos comportar de uma maneira diferente para nos sentir inseridos naquele grupo ou para conseguir nos inserir nesse grupo. Então é basicamente isso. Então essa questão da persona a gente vê muito entre cisne branco e cisne preto, né? A Nina é um cisne branco, mas ela também tem o seu lado cisne preto. Nina e Lily também tem essa questão da persona, né? A Nina, uma garota indefesa, a Lily, uma garota sedutora. Às vezes em que Nina se olha no espelho, né, a gente vê que não reflete a mesma coisa, porque ali mostra essa persona, o que Nina tá mostrando e o que Nina realmente é. Outro arquétipo é o arquétipo sombra, que são características que a gente vê nas outras pessoas, a gente projeta em outras pessoas e nega que exista na gente, mas existe. A gente pode não saber, mas existe. E nesse paralelo, né, do arquétipo sombra, a gente vê a relação de Nina com Beth, onde pra Nina, Beth é a bailarina perfeita. E Nina não se vê sendo essa mesma bailarina perfeita. Tanto que Nina rouba, né, batom e brinco de Beth, porque o desejo de Nina é ser Beth. E tem até a cena, né, que Nina rouba o batom, passa o batom pra ir até o diretor tentar convencer ele de que ela tem que ter o papel principal. Só que ela conseguiu o papel principal não porque usou o batom de Beth, porque ela também é uma bailarina excepcional. Então, o batom em nada influenciou nisso. Só que Nina vê Beth como uma bailarina perfeita e ela não, sendo que ela também é. Porque, na verdade, Nina passou por um processo, ela é tão infantilizada que ela só se vê como uma filhinha da mamãe, ela não consegue ver as suas qualidades. Ela se acha muito inferior a Beth, sendo que ela não é. E esse arquétipo sombra a gente também consegue ver da relação entre Nina e Lily, né? Onde
A Nina é aquela garota indefesa e a Lily é o lado obscuro de Nina. Porque na verdade a Nina tá projetando em Lily tudo que existe dentro dela. Ela apenas ainda não sabe disso. Tanto que em muitas cenas do filme ela acha que tá vendo Lily, sendo que na verdade aquela menina é ela. Só que ela não admite, ela não enxerga que tudo aquilo também faz parte dela. Bom, já indo pro arquétipo Animus, né? O que é esse arquétipo Animus? É uma representação do lado masculino da psique feminina. Só que durante todo o enredo do filme, a gente só vê aquela relação mãe e filha, né? Em nenhum momento aparece a figura paterna ou até então uma figura de um homem na vida de Nina. Então dessa forma a gente vê Nina como uma filha totalmente alienada aos desejos maternos. Em nenhum momento do filme também foi mencionado sobre o pai de Nina. Então tudo que Nina sabe sobre o masculino é baseado no ânimos de sua mãe. E esse desconhecer, né, o masculino, me fez refletir sobre a possibilidade de Nina não ter resolvido o complexo de Édipo, não ter passado de uma maneira saudável pela castração. Só analisando o filme eu só consigo supor. A gente precisaria de mais informações para conseguir elaborar melhor isso e ir mais adiante nessa análise. E no meu entendimento, o que vai determinar como vai ser a interação de Nina com homens vai se basear no contato que ela teve com o diretor, porque nas cenas que nos foram apresentadas no filme, é como se o diretor fosse a primeira figura masculina que foi inserida na vida de Nina. O outro arquétipo que tem é o da mãe, né, que tem aquela função de cuidar, proteger, fornecer, suprir as necessidades. E não necessariamente esse arquétipo mãe tenha que estar na figura da mãe. Ela pode ser representada por qualquer outra figura feminina que esteja inserida na vida da criança, aquela pessoa que está envolvida na criação. Então, claro, a gente consegue ver o arquétipo mãe, da mãe de Nina, porque teve o cuidado, suprir as necessidades, não foi uma relação saudável, como a gente já discutiu anteriormente. Porém, ali sim está presente o arquétipo mãe. Mas esse arquétipo mãe a gente também pode perceber em dois momentos rápidos do filme. Nina respira o balé, né? Teve dois momentos. Um primeiro que apareceu uma costureira preocupada com Nina e também, acredito eu, que fosse uma fisioterapeuta também preocupada com Nina, né? Então, dessas duas figuras femininas, a gente também pode dizer que está ali presente o arquétipo mãe. E eu acho que a melhor maneira da gente encerrar a análise do filme Cisne Negro é se perguntando: houve um processo de individuação no final do filme? Eu vou contar aqui qual foi a minha análise, mas eu convido vocês a deixarem aqui nos comentários qual é a análise de vocês também. Bom, vamos lá. A gente vê no decorrer do filme que, pelo menos eu entendi, que Nina, a princípio, não estava em um processo de individuação antes de conseguir o papel principal da peça, né? Então a Nina era totalmente infantilizada, Nina só servia sua mãe. Então até aquele momento não tinha esse processo de individuação. Porém, a partir do momento em que ela passa o batom vermelho de Betty, vai falar com o diretor beija ela contra a vontade dela. E nesse momento, foi que ele percebeu, né, que Nina poderia também ser o Cisne Negro, só que ela não sabia ainda. Meio que virou uma chavinha, porque depois disso ela conseguiu o papel principal. Ela começou a desobedecer a sua mãe, né? Ela saiu de casa contra a vontade da mãe dela para sair com Lily. Ela experimentou droga. Então ela começou a ver que tinha um mundo fora da casa dela, né? Que tinha a vida longe da mãe dela também. Então ela foi deixando de ser dependente da mãe dela e se tornando independente. Foi todo um processo muito sofrido para Nina. Faz parte, o processo de individuação é um processo sofrido, né? Nina passou por momentos de conflitos, onde ela começou a experimentar coisas novas, reconhecer o corpo dela e se sentir muito culpada por isso, mas começou a conhecer os prazeres que existem. Então,
nesses pontos eu vejo que Nina foi passando por esse processo de individuação. Nina também passa, né, por conflitos de vou viver para agradar a minha mãe ou vou seguir a minha vida, né? E teve um momento do filme em que foi mencionada a seguinte frase: a única pessoa no seu caminho é você mesma, está na hora de se livrar dela, solte-se. E eu acho que essa frase reflete bem o momento em que Nina está passando desse processo de individuação. Eu acho que no momento da apresentação a gente vê, né, aquele conflito de Nina entre cisne branco e cisne preto, onde o cisne branco deixou claro aquela menininha infantilizada que cedia às vontades da mãe. E como se no momento do espetáculo ela tivesse se tomado conta disso, né? Onde ela passa a não conseguir executar tão bem mais aquele papel de cisne branco. Porém, quando ela se transforma em cisne negro, ela vai com maestria se apresentar, como se naquele momento ela tivesse percebido quem ela é, tudo que ela gosta, quem é a verdadeira Nina, né? Sem ter alguém falando o que ela tem que ser. E no final ela tem que voltar pro cisne branco, né? A menininha da mamãe. E ali a gente percebe que para ela se tornar o cisne negro, a verdadeira Nina, depois do processo de individuação, ela teve que matar o cisne branco. Então ela não conseguiu fazer a integração entre o seu lado cisne branco e cisne negro. Para ser ela teve que matar a menininha da mamãe, ela não conseguiu integrar. Na subjetividade dela, seria impossível unir tais características. Ou achar o meio termo, integrar de uma maneira saudável esses dois lados dela. E no final, o cisne branco morre. Ela tirou a sua vida por não conseguir integrar as duas. Aquilo tudo, esse processo de individuação foi tão sofrido, tão conflitante para ela que ela não suportou, né? Mas no final ela diz a seguinte frase: eu senti, foi perfeito. Então, pra mim, ela passou pelo processo de individuação, só que ela não conseguiu suportar. É como foi demais pra mim. Foi bom, mas eu não consigo viver com isso. Então, né, a minha conclusão é, ela passou sim pelo processo de individuação, porém ela não teve estrutura psicológica suficiente para conseguir lidar com tudo isso. É como se ela estivesse ali sozinha, ela precisasse de alguém para auxiliar ela, não para dizer o que fazer, mas para auxiliar. Então essa foi a minha análise do filme Cisne Negro. Espero muito que vocês tenham gostado. E comentem aqui pontos que vocês acham legal tá mencionando. Qual foi a análise de vocês? Eu acho que é muito legal essa troca. O vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo.